Segunda Reis, capítulo 4, mais uma vez o verso 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Pois é, eu quero falar nesta manhã sobre um santo homem de Deus. O que faz uma pessoa estranha que não nos conhece, com quem nós nunca tivemos contato antes, olhar para nós e dizer isso? Tenho observado que este ou esta que passa por mim é um santo ou uma santa mulher de Deus. Na mesma semana que o jovem pregador de 31 anos de idade, Charlie Kirk, foi assassinado na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, um jovem de 15 anos de idade, chamado Carlos Acutis, que morrera com leucemia aos 15 aninhos de idade, no ano de 2006, foi canonizado pela Igreja Católica. 3 dias antes da morte de Charlie Kirk, o Carlos Acutis foi canonizado pelo Papa. Dizem as pessoas que o Carlos não teve medo da morte, e quando o padre entrou no seu quarto para lhe dar a extrema-unção, o padre saiu daquele quarto e disse para a mãe do Carlos: seu filho é um santo. Infelizmente, surgiu o boato, que já foi desmentido, que o corpo dele jamais sofreu putrefação, degeneração, e por causa disso mesmo, muitas pessoas começaram a venerá-lo. Antes de morrer, ele era um jovem que amava a Deus, era devoto a Deus, e ele usava a internet como ninguém para espalhar os ensinamentos da sua igreja. Já no caso de Charlie Kirk, ele morreu enquanto compartilhava a sua fé para cerca de 3.000 estudantes. A igreja evangélica, diferentemente da igreja católica, jamais irá canonizar Charlie Kirk, pois ele mesmo em vida admitia que ele era um pecador lavado no precioso sangue de Jesus Cristo. Mas com certeza ele era um santo jovem de Deus. Ele era um santo homem de Deus, marido de uma mulher, pai de 2 filhos, não tinha vícios, e ele vivia para pregar o evangelho, para espalhar a verdade, que transforma as nossas vidas, tanto aqui na terra como no céu. Como será que Charlie Kirk foi recebido na glória? De acordo com o relato de alguns médicos, a bala atingiu o seu peito, mas ele estava com um colete à prova de balas. E aquela bala do rifle chicoteou e bateu no peito, bateu no colete e atravessou então o seu pescoço, chegou a quebrar a sua medula. De acordo com os médicos, ele não viveu mais 3 ou 5 segundos depois de ter sido baleado. Ele morreu praticamente na hora. Quando ele chegou ao hospital, os médicos ainda conseguiram reaver alguns batimentos cardíacos, mas clinicamente ele já havia morrido, ali no local. Como será que Charlie Kirk foi recebido na glória assim que a sua alma deixou o seu corpo? Há muitos shorts, aqueles reels na internet, descrevendo este momento que realmente deve ter sido lindo e maravilhoso. Eu selecionei um deles para mostrar para vocês neste momento. Como será que Charlie Kirk foi recebido na glória? Eu acredito que tenha sido assim, amém, irmãos? Sinceramente, eu acredito que foi assim. Assim que ele foi baleado e que ele deitou os ombros, ele não sofreu nem um segundo. Deus não permitiu nenhuma dor. E ele imediatamente abriu os olhos, já correu a escada celestial, e a primeira pessoa que ele encontrou foi Jesus Cristo.
o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Amém. Com certeza existem muitos homens e mulheres de Deus em nossos dias que, como Charlie Kirk, também dariam a sua vida pelo Evangelho. E a pergunta não é onde que eles estão. Cadê esses homens e mulheres de Deus? Essa não é a pergunta. Mas a pergunta é por que eu e você ainda não fazemos parte deles. O profeta Elias, no Velho Testamento, pensou que ele estivesse sozinho na luta pela verdade, que a nação inteira de Israel havia desistido do caminho de Deus, de Jeová, e que só ele ficara para pregar a palavra de Deus. Mas Deus lhe disse, não é bem assim, Elias. Deus disse, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não está sozinha. Ou melhor dizendo, e toda boca que não o beijou. Após a morte de Charlie Kirk, nós descobrimos, não é, irmãos, que a igreja não está sozinha. Amém? De repente, surgiram milhares de joelhos e milhares de bocas que nunca beijaram a Baal, espalhadas pelos Estados Unidos da América, pela Europa, pela Ásia, pelas Américas. Nós não estamos sozinhos. Ainda há muitas pessoas que não se contaminaram com este mundo. Mas o que vem a ser um santo homem de Deus? O que vem a ser uma santa mulher de Deus? A Bíblia está repleta de pessoas santas, que quer dizer separadas, não quer dizer perfeitas, quer dizer separadas para o serviço de Deus. Esse jovem, o Charlie, ele não era pastor, ele não tinha uma igreja que ele pastoreava. Aliás, ele era pastoreado por um bom pastor, ele seguia o seu pastor, mas ele era um pregador, ele era um evangelista, ele era um evangelista ambulante, e de faculdade em faculdade, de escola em escola, ele pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele também usava a internet para espalhar a palavra de Deus, e a missão dele, salvar vidas, salvar homens e mulheres e transformar essas vidas pelo poder do Evangelho. Portanto, um santo homem de Deus é um homem com uma missão a cumprir. Um santo homem de Deus é um homem com uma gratidão a demonstrar. E um santo homem de Deus é um homem com uma oração a fazer. Primeiro de tudo, veja a missão do santo homem de Deus. Agora nós vamos voltar para o início do capítulo, verso 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. A missão de Eliseu era de ajudar pessoas através dos ensinamentos da palavra de Deus. Ele era profeta de Deus, ele profetizava a palavra de Deus. E ele estava passando e uma mulher o avistou, e ela era viúva de um profeta, assim como Eliseu. E Eliseu conhecia quem era o marido dela. Ela disse: ele era teu servo, ele morreu e me deixou endividada. A missão de Eliseu era de ajudar, mas ele não tinha bens materiais para ajudar. Ele não tinha um exército à disposição dele para ajudar. Ele só podia ajudar as pessoas como nós, através da palavra, através do ensino da palavra de Deus. Era só o que ele tinha, conhecimento de Deus para compartilhar. Ela era uma viúva, endividada. Ela só tinha um pouquinho de azeite dentro de casa. E Eliseu disse para ela pegar várias botijas e começar a encher aquelas botijas com azeite. E ela, através da fé, obedeceu a orientação do servo de Deus, e ela derramou o azeite que tinha e não cessava de derramar.
encheu uma primeira botija, continuou enchendo todas as botijas. E o azeite só cessou quando não havia mais botija para ficar cheia de azeite. E ele disse para ela: agora vá com este azeite, venda esse azeite. O azeite era muito caro, e com o dinheiro você paga todas as suas dívidas, você mantém a sua casa e mantém os seus filhos. Foi um verdadeiro milagre. Ela era viúva do profeta Obadias. A Bíblia não menciona quem era o marido dela, mas nós sabemos que era Obadias, porque ela disse: o teu servo que temia ao Senhor. E Obadias temia a Deus. Ele tanto temia a Deus que ele fez um empréstimo para sustentar 100 profetas que ele escondera dentro de uma caverna, para que não fossem mortos pelo rei Acabe. E com isso ele acabou se endividando, ele veio a morrer e deixou a sua família com todas aquelas dívidas. Verso 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isso quer dizer que Deus opera milagres, amém, irmãos? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ela teve que conseguir as botijas, ela teve que derramar o azeite, e Deus fez o resto. Logo depois de ajudar a viúva de Obadias, Eliseu foi para uma cidade ao norte, chamada de Sunem, viagem de um dia a pé, o que ele fazia com muita frequência, pois ele era um pregador itinerante da palavra de Deus. E agora nós vamos ver como Deus cuida do homem que tem uma missão para ser cumprida e não conta o custo. Deus cuida do homem e Deus cuida da mulher que tem uma missão para ser cumprida e que não olha para o custo. Primeiro, Deus usa as pessoas certas para abençoar este homem. A Bíblia diz: havia ali uma mulher importante, quer dizer, alguém especial dentro daquela cidade, alguém conhecida dentro daquela cidade, alguém de posse dentro daquela cidade. Mas Eliseu jamais buscou pela ajuda dela. Eliseu jamais se aproximou dela com segundas intenções, só porque ela era importante, só porque ela era alguém especial. Na verdade, a Bíblia diz que ela foi quem observou Eliseu. A iniciativa partiu dela. Mas o que a levou a ajudar o homem de Deus? Testemunho de vida. Ela observou que ele era diferente. Ela observou que ele era separado. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E você às vezes pensa que santo quer dizer perfeito. Não. Santo quer dizer separado. Santo quer dizer alguém especial. Não quer dizer alguém perfeito. E as pessoas estão nos observando nesta manhã. Elas estão observando se nós também somos especiais, se nós também somos santos. E o que elas estão vendo em nós? Em Eliseu, a mulher sunamita viu consistência. Ele estava sempre ali, na cidade dela, passando sempre por ela, para pregar a palavra de Deus. Ela viu trabalho, ela sabia que ele fazia viagens de 1 dia, 2 dias, para pregar a palavra de Deus. E ela viu muito sacrifício, pois ele fazia tudo isso a pé, para realizar a obra de Deus. Então, perceba, nada tem a ver com a aparência, nada tem a ver com a fisionomia de Eliseu, mas apenas com o seu testemunho de vida. Eliseu era careca, e careca naqueles dias fugia dos padrões daquela época. Certa vez, vários adolescentes, jovenzinhos, zombaram da calvície de Eliseu, provavelmente, queimada pelo sol escaldante do Oriente Médio. Ele tinha sido ungido por ninguém mais, ninguém menos que o profeta Elias, e ele não podia permitir, já no início do seu ministério, tamanho desrespeito. Então ele orou a Deus, e 2 ursas, do nada, surgiram da mata
e devoraram aqueles 42 adolescentes. Depois disso, ninguém nunca mais desrespeitou o careca de Deus. Amém, irmãos? Provavelmente, né? Aquela lição serviu para todos. Portanto, nós sabemos que Eliseu não era um judeu típico para aqueles dias. Mas mesmo assim, a sunamita ficou impressionada, não com a personalidade dele, não com a aparência física dele, mas ela ficou impressionada com a consistência dele, com o trabalho dele, com o sacrifício que ele realizava para fazer a obra de Deus. Foi assim que ele chamou a atenção daquela mulher. As pessoas podem ver essas qualidades em nós nesta manhã. As pessoas podem perceber também que nós fomos separados para servir a Deus. O interessante é que Eliseu não estava fazendo nada para ser visto. A mulher, sim, que era muito perspicaz, ela era muito observadora. Eliseu não promovia os seus milagres, ele não promovia os seus feitos, ele promovia apenas a palavra de Deus. Fiquei sabendo de um homem chamado Nicholas Winton. Ele era um empresário muito rico na Inglaterra durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E quando ele percebeu o que Adolf Hitler estava fazendo, ele deixou a Inglaterra clandestinamente, ele foi para a Polônia e resgatou 669 crianças que já estavam na fila para serem sacrificadas pelo regime de Adolf Hitler. E ele trouxe todas essas crianças para a Inglaterra, mas teve que achar família para cada uma delas, e ainda teve que pagar $6.000 naquela época, por cada criança para o governo britânico. Só que ninguém ficou sabendo disso, até o ano de 1988, depois que ele já havia morrido. Alguém de sua família encontrou um caderno antigo. A sua esposa, já muito idosa, encontrou aquele caderno. E lá ela descobriu essas anotações, a contabilidade desta missão. E só então descobriram o que este homem havia feito para salvar a vida de tantas crianças. E assim também é o homem de Deus, assim também é a mulher de Deus. Não faz nada para ser visto, mas somente para mostrar o seu Deus para este mundo. João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus usou a sunamita para abençoar Eliseu. Deus usou várias mulheres de posse para abençoar o ministério de Jesus no Novo Testamento. E Deus também tem usado muitas pessoas desconhecidas para abençoar o ministério do Templo Batista Maranata. E é assim que funciona a obra de Deus. Eliseu era homem de Deus, mas o que o texto não fala, mas deixa bastante implícito, é que a sunamita, a mulher também, era uma mulher de Deus. Amém, irmãos? E além de pessoas, Deus fornece as ferramentas certas para abençoar este homem. A mulher disse: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Olha que mulher extraordinária. Além das refeições que ela sempre providenciava para Eliseu e seu auxiliar Geazi, quando eles estavam passando pela sua cidade, ela resolveu transformar a casa dela em um hotel, para que o homem de Deus tivesse um lugar para dormir, descansar, um quartinho separado da casa, isso é importante, uma cadeira onde ele pudesse se assentar e um candeeiro para enxergar bem as letrinhas da palavra de Deus. O ano passado eu viajei 65 mil quilômetros em 6 meses, e nós ficamos em alguns lugares muito confortáveis,
e em outros lugares não tão confortáveis. Mas como era gostoso parar e descansar depois de tantas e tantas horas na estrada. Mas o que o homem de Deus mais precisa durante as suas viagens missionárias é de privacidade e descanso. Porque ele está o tempo todo ministrando, falando com pessoas, conversando, pregando. E quando ele fica na casa de alguém, ele tem que continuar ministrando para aquela família, conversando, trocando ideias, às vezes ajudando a família. E no entanto, ele precisa de tempo para descansar e meditar na palavra de Deus. Por isso que eu prefiro, quando nós recebemos missionários ou preletores, eu prefiro colocá-los no hotel, para que eles tenham tempo de descansar e meditar e estudar na palavra de Deus. Mas de qualquer maneira, eu sei o que acontece comigo. O meu maior cansaço no ministério é o cansaço de conversar, é o cansaço de falar, e às vezes para mim, o silêncio é um santo remédio. O importante é que se Deus nos deu uma missão, Ele irá providenciar as pessoas e as ferramentas certas para que esta missão seja cumprida. Charlie Kirk nunca fez uma universidade na vida, ele só tinha um ensino médio. Mas ele era autodidata, ele aprendia tudo sozinho. Ele colocava qualquer professor no bolso. Tinha conhecimento de biologia, economia, filosofia e principalmente teologia. Ele era um debatedor quase que invencível, porque o seu leque de conhecimento era muito grande. No entanto, com 31 anos de idade, ele disse que não poderia fazer nada daquilo sem a ajuda da esposa. Eu gostaria de ser um santo homem de Deus com uma missão. E você? Em segundo lugar, veja a gratidão do santo homem de Deus. Verso 11. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Ele se sentiu muito grato. Imagine todos aqueles anos indo e voltando sem lugar para descansar. E alguém lhe deu um quarto. Além da comida, agora ele ganhou um quarto para descansar. A sunamita, ela foi além do que ela já estava fazendo. É mais ou menos como a nossa promessa de fé para missões. Todos os anos nós procuramos ir além. Amém, irmãos? Nós não queremos ficar estacionados. Nós não queremos manter o mesmo status quo. Nós queremos ir além. Todos os anos nós queremos ir além do que nós estamos fazendo pelos nossos missionários. Nós queremos sempre aumentar o que damos para eles, ao invés de diminuirmos. Como todo homem e mulher de Deus, Eliseu aprendeu a ser grato desde os mínimos aos maiores detalhes. Por que essa senhora está fazendo tudo isso por nós? O que eu fiz por ela para que ela me tratasse tão bem assim? Veja o verso 13. Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Isso é gratidão. Como é que eu posso retribuir todo o cuidado que você tem demonstrado para conosco? E lembre-se, além dele, ela também abriu as portas para o auxiliar dele, Gease. Porque onde estava um, também estava o outro. Mas ela não queria nada em troca. Amém, irmãos? Ela não queria nenhum benefício político. Ela não queria nenhum benefício físico. Ela não queria nenhum benefício material. Ela já tinha tudo o que precisava. Ela era uma mulher importante em Israel. Ela era muito bem casada. Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo o que eu quero. Como ajudar uma pessoa assim? Parece que não tem jeito. Porém, o auxiliar dele, Gease, havia reparado que ela não tinha filhos. Se fosse nos dias de hoje, ele não teria reparado. Ele teria pensado que ela era feminista,
que ela estava priorizando a sua carreira profissional ao invés de uma família. Mas não, naquele tempo era uma vergonha para uma mulher casada ainda não ter filhos. E Geazi observou que apesar de casada ela não tinha filhos. O verso 14 diz: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então veja, o problema era o marido, não era ela. A mulher disse: eu não preciso de nada. Mas Deus sabia que ela precisava de um filho. E hoje de manhã muitas pessoas dizendo para nós que não precisam da igreja, que não precisam de nada. Mas Deus sabe que elas precisam de salvação. Deus sabe que elas precisam de paz, elas precisam de esperança. Deus sabe que elas precisam de Jesus. E Eliseu então fez uma promessa para ela sem ela pedir. No verso 16, ele disse: a este tempo determinado, que quer dizer 9 meses, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E na hora que ela recebeu essa notícia, ela respondeu assim: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Eu já sei que não tem jeito, eu já sei que nunca serei mãe. Era tão bom para ser verdade que ela duvidou. Quantos aqui já receberam bênçãos de Deus, que na hora que as bênçãos chegaram, você até duvidou que fosse verdade? Todos nós. Nada mal, né? Para quem havia alimentado 2 pessoas e lhes concedido um quarto. Provérbios 19, 17 faz essa promessa: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Sabe aquele ditado, Deus te paga em dobro? Está aqui, amém, irmãos? Deus te paga em dobro. Deus te paga em dobro todos os dízimos que você está entregando na casa do tesouro. Deus te paga em dobro todas as ofertas que você está entregando para missões. Deus te paga em dobro o apoio, a fidelidade que você tem demonstrado para com a sua igreja. Deus te paga em dobro, através dos seus filhos, através do seu casamento, através do seu emprego, através da sua vida, através da sua saúde. De uma certa forma, a sunamita emprestou a cozinha dela para o homem de Deus. Ela emprestou a casa dela para o homem de Deus. E Deus lhe deu em dobro. Veja Provérbios 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós nunca vamos sair perdendo quando investimos nos homens e nas mulheres de Deus. Deus não nos deve nada, mas Deus, Ele sabe ser grato quando nós somos generosos para com Ele. O santo homem de Deus é assim: ele tem uma missão para cumprir e muita gratidão para demonstrar. E em terceiro e último lugar, a oração do santo homem de Deus. Alguém me perguntou: o que você mais sente falta do pastor Jaime? Da pregação dele? Não. Eu vou na internet, escuto algumas pregações do meu pastor, eu sinto falta da oração dele por mim. Amém, irmãos? Sinto falta da oração dele. Verso 17, Eliseu havia orado e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. A mulher nunca havia pedido por um filho, foi um ato voluntário da parte de Deus. Mas apesar de ter sido uma grande bênção, alguns anos depois, talvez 10, 12 anos depois, aquele filho morreu, lhe causando uma grande dor. Ela lembrou o homem de Deus disso. Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, ela não havia pedido. Não disse eu, não me enganes. Ela tinha certeza que não podia ser mãe, não merecia ser mãe. E agora ela tinha mais certeza ainda, pois Deus lhe tirou o filho. A dor de ter perdido aquele filho foi muito, muito maior que a bênção de tê-lo recebido. Antes nunca o tivesse.
E agora, homem de Deus? E agora, Eliseu? A morte da criança foi um acontecimento natural. A Bíblia diz que ela estava no campo com o pai, e ela simplesmente disse: ai, a minha cabeça! E algumas horas mais tarde morreu. Tudo indica que aquela criança morreu de heliose ou insolação. É algo raro, mas dependendo do organismo de uma pessoa, isso pode acontecer depois de várias horas, debaixo do sol. Infelizmente, a morte faz parte da vida. Não há nada mais natural do que a morte. A morte faz parte da vida. Os psicólogos dizem que a pior morte que existe é a do cônjuge, quando o casal é bem casado. E a segunda pior morte é a de um filho. Natural ou não, a morte sempre causa muita dor nos que ficam, não nos que vão. Principalmente os salvos. Amém, irmãos? Eliseu percebeu o sofrimento daquela mãe. Ele não sabia ainda que o menino havia morrido, mas ele percebeu a dor. E ele disse: deixa, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor me encobriu, não me manifestou. Só Deus conhece a dor de quem está sofrendo. Nós queremos que os pais nos entendam, mas eles não vão entender. Nós queremos que o cônjuge nos entenda, mas não vai entender. Nós queremos que alguém nos entenda, mas isso é impossível, porque a dor é só nossa, não é dos outros. Mas a sunamita, ela amenizou a dor dela. Quando seu filho morreu no seu colo, ela o pegou, e a Bíblia diz que ela o deitou sobre a cama do profeta. Ela foi lá para o quartinho, onde o profeta havia dormido muitas vezes, e ela deitou a criança naquela cama. De alguma maneira, ela sabia que Deus podia operar um milagre. Por quê? Porque o profeta Elias, o professor de Eliseu, anos antes, havia ressuscitado também o filho da viúva de Sarepta. E todo Israel sabia disso. Ela sabia da história, ela conhecia a história. E ela imaginou: Deus pode fazer o mesmo pelo meu filho. Eliseu, ele recebeu o mesmo espírito de Elias. E colocou a criança sobre a cama do profeta, aguardando por um verdadeiro milagre. Só que nós não temos mais profetas como Elias e Eliseu nos dias de hoje. Não espere isso de nenhum de nós. Só que eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus, ao invés de ressuscitar nossos filhos, Deus simplesmente não os deixa morrer. Amém, irmãos? Imagine a proteção de Deus ainda nesta manhã sobre os seus filhos. E quando, por alguma razão desconhecida, Deus permite levá-los, eles também serão ressuscitados naquele dia, e irá nos dar forças para suportar tamanha dor. Então, ao invés de glorificar a Deus por ter ressuscitado um filho morto, passe a glorificá-lo por manter seus filhos vivos. A morte pode ser algo natural, mas a vida é sempre um milagre. Assim que eu olhei para o Rafael hoje de manhã, eu disse: que milagre. A ressurreição da criança foi um acontecimento sobrenatural. Verso 35, depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu sabia que Deus queria ressuscitar aquela criança, mas Eliseu não queria ficar com a glória. Eliseu não queria ser tão famoso e tão conhecido quanto Elias. Então Eliseu disse para o servo dele, Geazi: vai você mesmo. Use um bordão, coloque sobre o nariz da criança, e ela há de ressuscitar. E então o seu servo correu na frente deles. A mulher não, a mulher ficou com Eliseu. Ela não foi com o servo. Ela não acreditava no servo, ela acreditava em Eliseu. E realmente Deus não queria usar Geazi, Deus queria usar Eliseu. Deus não precisava de um bordão, amém, irmãos?
O rapaz chegou lá, usou o bordão e nada aconteceu, a criança permaneceu morta. Então Eliseu entendeu que Deus queria usá-lo. E ele foi. E ao judeu era proibido tocar num cadáver, senão se tornava imundo, a não ser que fosse parente do defunto, o que não era o caso de Eliseu. E Eliseu não só tocou no cadáver, deitou em cima do cadáver, respirou no rosto do cadáver, abraçou o cadáver. E foi só depois disso que a criança espirrou 7 vezes e se levantou. Deus queria mostrar que era Ele quem estava fazendo aquela obra. Que diferença, no entanto, para com Jesus Cristo, né? Elias e Eliseu precisaram rogar a Deus, orar a Deus, e Jesus simplesmente dizia: levanta-te! E o defunto se levantava. O milagre de Eliseu foi específico e exclusivo. Eliseu não podia visitar o cemitério e levantar todas as pessoas, mas ele foi preparado para aquele milagre, e somente para aquele milagre. Homens de Deus, todos nós somos. A questão é se nós somos santos, separados. Hoje de manhã nós somos. Esse momento que você tirou para vir à igreja, adorar a Deus com seus irmãos, ser edificado, é um momento de separação. Nesta manhã nós todos aqui somos homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? Isso é o que está faltando em nosso meio. Separação. Charlie Kirk dizia para os crentes em Cristo que uma boa igreja, e aí você decide se esta é uma boa igreja, é aquela que nos ensina como podemos melhorar, e não aquela que diz que já estamos todos bem. É aquela que aponta os nossos erros, e não aquela que fica apontando os erros dos que estão de fora. Santidade é isso, se purificar constantemente de seus pecados, porque os seus pecados são constantemente ativos na sua vida. Homem de Deus e mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus. Vamos fechar os olhos.